Você já sentiu que a dor no coração pode fazer você se afastar de Deus? Hoje vamos mergulhar na história de Mical, filha de Saul e esposa de Davi, uma mulher que viveu amor, rejeição e desafios que nos ensinam como lidar com mágoas sem pecar contra o Senhor. Fique comigo até o final e descubra lições poderosas para fortalecer sua fé mesmo nos momentos mais difíceis. Que os sofrimentos da vida não nos levem a pecar contra o Senhor. A história de Mical é um convite profundo para refletirmos sobre como o amor pode se transformar em desprezo e como os sentimentos guardados em nosso coração podem, se não forem curados, se voltar para o lugar errado, até mesmo nos afastando de Deus. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Após o período dos juízes, Israel começou a clamar por um rei. Embora o pedido do povo não fosse exatamente a vontade de Deus, ele permitiu que o desejo fosse cumprido. Assim surge Saul, o primeiro rei de Israel, e com ele sua filha Mical, que aparece pela primeira vez em 1 Samuel 14, 49, na genealogia real. Logo depois, o texto nos mostra Saul reunindo o máximo possível de guerreiros para seu exército. Um detalhe importante porque a forma como ele lidaria com o casamento de Mical com Davi se relaciona com essa estratégia de poder. O primeiro contato significativo de Mical com Davi acontece em 1 Samuel 18, quando Saul decide entregá-la em casamento a ele. Naquele momento, Davi já havia se tornado famoso ao derrotar Golias, ganhando o respeito do povo. Originalmente, Saul havia prometido sua filha a qualquer homem que matasse o gigante, mas ao reconhecer a força de Davi e a presença de Deus nele, Saul teme que Davi ocupe seu lugar. Para limitar o poder de Davi, ele entrega a filha mais velha a outro homem e só então, percebendo que Mical amava Davi, decide finalmente dá-la em casamento a ele. Davi, consciente de sua posição social inferior à da filha do rei, hesita, e Saul aproveita para elevar o preço. Ele exige 100 prepúcios de filisteus, uma missão arriscada que Davi cumpre, demonstrando coragem e fé. Assim, Davi se casa com Mical, mas a relação de confiança entre eles e a família real permanece complicada. Com o tempo, a tensão entre Saul e Davi aumenta. Saul planeja matar Davi, e Mical, percebendo o perigo, ajuda seu marido a fugir. Ela desce Davi por uma janela e, para protegê-lo, coloca um ídolo na cama, fazendo parecer que ele ainda estava ali. Quando Saul descobre o que aconteceu, questiona a filha, e ela se justifica dizendo que foi ameaçada por Davi. É importante entender que Mical não estava agindo por falta de caráter ou desobediência. Pelo contrário, ela agiu com discernimento moral e coragem, preservando a vida de Davi diante de uma ordem injusta de seu pai. A Bíblia nos ensina aqui uma lição valiosa. Nem toda autoridade deve ser seguida quando contraria a moral e a palavra de Deus. Se você já sentiu dor ou rejeição e precisou lutar para permanecer firme na fé, escreva nos comentários. Eu escolho permanecer com Deus. Vamos nos apoiar e compartilhar força umas com as outras. Após essa fuga, Davi se afasta e durante esse período se casa com outras mulheres. Mical é entregue a outro homem e por muitos anos fica longe de Davi. Passam-se aproximadamente 8 anos, tempo em que ela lida com sentimentos de abandono, rejeição e mágoa. Quando Saul morre, Davi finalmente sobe ao trono e exige que Mical seja devolvida a ele. Seu retorno, porém, revela um coração marcado pela dor e pelo desprezo. A Bíblia nos mostra que, ao ver Davi dançando diante da Arca da Aliança, Mical o despreza por considerá-lo vulgar. Ela não condena a adoração a Deus, mas a maneira como ele expressa sua fé. Esse episódio mostra como sentimentos não curados, no caso de Mical, a mágoa e o ressentimento pelo abandono, podem afetar nossa percepção e nossas ações, mesmo diante de atos de fé. 1. Como lidamos com a rejeição e o abandono? Mical amava Davi, ajudou-o a fugir e esperava por ele. Mas quando ele se afastou, seu coração se encheu de mágoa. Essa história nos lembra que não podemos deixar que a dor transforme nosso amor em desprezo ou nosso coração em amargura. 2. Coragem em momentos de risco. Ela enfrentou o medo e agiu para proteger a vida de Davi, mostrando discernimento e coragem. 3. Discernimento diante da autoridade injusta. Mical nos ensina que obedecer cegamente nem sempre é correto, principalmente quando a autoridade contraria a palavra de Deus. 4. Cuidado com o coração amargurado. Sentimentos não curados podem nos levar a pecar ou a julgar injustamente. Devemos buscar cura, perdão e restauração em Deus. 5. Fé e devoção diante da adversidade. Mesmo em meio à dor, rejeição e jogos de poder, Mical permaneceu ligada à história de Deus e à vida de Davi, mostrando que a fé verdadeira exige perseverança. A história de Mical nos desafia a olhar para dentro de nós mesmas e perguntar: como estamos lidando com a dor, o abandono e as frustrações? Será que nossos sofrimentos estão nos aproximando de Deus ou nos afastando dele?
Mical nos mostra que as emoções humanas são complexas, mas que é possível agir com coragem, discernimento e fé, mesmo em meio a situações difíceis. Que possamos aprender com sua história e permitir que Deus cure nossas feridas, transforme nossa mágoa em perdão e nos guie a agir com amor e fidelidade, sem permitir que a dor nos afaste do Senhor. Se você quer mais estudos sobre mulheres da Bíblia e histórias que inspiram fé, coragem e perseverança, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma lição. A história de Mical, filha do rei Saul, é um relato comovente de uma mulher que enfrentou desafios e sofrimentos em sua vida. Embora seu nome seja mencionado em várias passagens da Bíblia, seu caminho é permeado por dificuldades e escolhas difíceis. Ela vivenciou o esplendor da realeza, mas também conheceu a amargura do sofrimento, a solidão e a dor emocional. Ao mergulharmos no estudo da vida de Mical, encontramos lições profundas sobre coragem, perseverança e fé em meio às adversidades da vida. Mical era a filha mais nova do rei Saul, pertencente a uma linhagem real. Crescendo no palácio, ela viu-se envolta em um ambiente de poder e influência. Como uma princesa, poderia-se esperar que sua vida fosse repleta de conforto e privilégios. No entanto, por trás da fachada de riqueza e prestígio, Mical enfrentava desafios interiores e exteriores que a moldariam ao longo de sua jornada. Um dos principais acontecimentos em sua vida foi seu casamento com Davi, o herói que derrotara o gigante Golias e se tornara amado por muitos. Porém, esse casamento não foi isento de conflitos e tragédias. Mical foi arrancada de seu primeiro marido, mas posteriormente, por circunstâncias políticas, teve que separar-se de Davi e vê-lo casar-se com outra mulher. Esses acontecimentos traumáticos podem ter deixado cicatrizes emocionais em seu coração e causado um profundo sofrimento interior. Além disso, Mical também passou por momentos em que precisou escolher entre sua lealdade ao pai e seu amor por Davi, criando um dilema entre a fidelidade à família e a conexão com o amor de sua vida. Suas decisões não apenas afetaram sua própria vida, mas também tiveram implicações significativas para o curso da história de Israel. Outro aspecto importante de sua vida foi seu envolvimento no plano para proteger Davi de seu pai, que queria matá-lo. Mical, corajosamente, auxiliou Davi em sua fuga, enganando o próprio pai e arriscando sua segurança para proteger o homem que ela ainda amava. Essa demonstração de coragem e ousadia é um testemunho de seu caráter e amor. Contudo, apesar de suas ações corajosas, a vida de Mical teve um final trágico. Ela não teve filhos e foi privada da experiência da maternidade, o que era extremamente significativo na cultura da época. Isso pode ter sido uma fonte adicional de dor e tristeza em sua vida. No estudo bíblico sobre Mical, somos desafiados a refletir sobre as lutas que ela enfrentou, as escolhas difíceis que teve que fazer e a maneira como lidou com suas emoções e circunstâncias adversas. Sua história é uma mistura de triunfos e tristezas, vitórias e derrotas, mas sua coragem em enfrentar a vida com dignidade e firmeza nos inspira a olhar para nossas próprias vidas e aprender com suas experiências. Ao explorarmos a história de Mical, somos convidados a ponderar sobre a importância de lidar com nossas emoções e desafios de forma saudável, enfrentar as adversidades com coragem e confiar em Deus mesmo quando a vida parece difícil e imprevisível. Sua história nos ensina sobre a importância de encontrar força em Deus em meio às lutas e de perseverar em nossa fé, mesmo quando os caminhos da vida são difíceis de compreender. Que possamos ser desafiados e inspirados pela coragem e resiliência de Mical, encontrando em suas experiências e orientações para enfrentar nossos próprios desafios e adversidades com fé, esperança e amor. A história de Mical nos ensina a importância de compreender as emoções e lutas que membros de nossa família enfrentam. Busque se colocar no lugar do outro, praticando a empatia e oferecendo apoio nos momentos de desafios e sofrimentos. Aprenda a lidar com decepções e expectativas não correspondidas. Assim como Mical enfrentou decepções em seu casamento, todos nós podemos passar por momentos em que nossas expectativas não são atendidas. Aprenda a lidar com essas situações de forma madura e resiliente, buscando apoio em Deus e em outros relacionamentos saudáveis. A história de Mical nos alerta sobre os perigos de reprimir nossas emoções e sentimentos. Valorize sua liberdade de expressão emocional, buscando espaços seguros para compartilhar seus sentimentos e preocupações com pessoas de confiança. A cultura patriarcal pode causar sofrimento e limitações para as mulheres, assim como aconteceu com Mical. Busque reconhecer e combater os padrões opressivos de gênero, promovendo a igualdade e o respeito em todas as esferas da vida. A história de Mical inclui situações de traição e desprezo, mas também nos lembra da importância do perdão e da libertação do peso do passado. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros, permitindo-se seguir adiante com leveza e paz. Assim como Mical enfrentou desafios em sua jornada, também podemos encontrar consolo e força na nossa fé. Busque apoio e conforto em sua espiritualidade, seja através da oração, meditação ou participação em comunidades de fé.
Mical enfrentou pressões sociais para se encaixar em papéis pré-definidos, mas podemos aprender com ela a valorizar nossa identidade além das expectativas impostas pela sociedade. Reconheça sua singularidade e viva de acordo com seus valores e princípios. A solidão pode ser um desafio significativo em nossas vidas. Assim como Mical se sentiu isolada, aprenda a desenvolver habilidades para lidar com a solidão, buscando apoio em amigos, familiares e grupos de interesse comum. Mical enfrentou situações difíceis, mas também demonstrou coragem ao lidar com elas. Diante dos desafios da vida, seja corajoso, e enfrente-os com determinação e confiança, sabendo que Deus está ao seu lado. A história de Mical nos lembra da importância de transmitir uma fé genuína às futuras gerações. Assim como Eunice transmitiu sua fé para Timóteo, busque compartilhar seus valores e crenças com seus filhos e pessoas ao seu redor, inspirando-as a seguir um caminho de fé e confiança em Deus. A história de Mical, filha de Saul, nos proporciona uma visão profunda sobre os desafios e sofrimentos que podemos enfrentar ao longo da vida. Mical nos ensina sobre a importância da empatia ao enfrentar suas próprias batalhas internas e lidar com as dificuldades em seu casamento. Aprender a compreender e apoiar os outros em suas lutas é fundamental para construir relacionamentos significativos e verdadeiros. Além disso, observamos a necessidade do perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros. Mical passou por momentos de mágoa e traição, e embora suas ações nem sempre tenham sido perfeitas, aprendemos que o perdão é uma ferramenta poderosa para liberar o peso das mágoas e permitir que o amor e a compaixão floresçam em nosso coração. A coragem também se destaca na vida de Mical, ao enfrentar desafios e adversidades em meio às pressões sociais e expectativas impostas a ela. Podemos aprender com ela a enfrentar nossos próprios medos e inseguranças, lembrando-nos de que a coragem não significa a ausência de medo, mas sim a determinação para seguir em frente, mesmo diante do desconhecido. Sua história também nos chama a valorizar nossa identidade, além das expectativas sociais. Mical pode ter enfrentado pressões para se adequar a determinados papéis, e nós também podemos ser influenciados pelas expectativas da sociedade. No entanto, sua jornada nos lembra da importância de abraçar nossa autenticidade e viver de acordo com nossos valores e convicções. A espiritualidade e a fé são elementos presentes na vida de Mical, que, assim como seu pai Saul, foi tocada pelo poder divino. Sua jornada nos encoraja a cultivar nossa relação com Deus, buscando refúgio em momentos de incerteza e tristeza. A fé é uma bússola que nos guia em meio às tempestades da vida, nos lembrando de que nunca estamos sozinhos. Conhece alguém que precisa ouvir que a dor não precisa nos afastar de Deus? Compartilhe este vídeo e espalhe esperança e fé para outras mulheres que estão enfrentando lutas semelhantes. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever neste canal de bênçãos, que traz lições valiosas para as nossas vidas. Até nosso próximo vídeo.